Presidente do Butantan escreveu em seu blog que negros e brancos são culpados pela escravidão. São Paulo, Folha Press. Diretor-presidente do Instituto Butantan e provável candidato a deputado federal pelo PSDB, Dimas Covas, publicou o texto em seu blog pessoal em 2013 e diz que quem inventou a escravidão foi a humanidade, e nesse sentido somos todos, sem exceção, brancos e negros, todos culpados. Intitulado A Questão das Cotas Universidades e o Reparo da Escravidão, o texto segue doado o endereço www.dimascovas.blogspot.com/2013/06/ A Questão das Cotas Universidades e .html. O post critica a justificativa da implementação das cotas raciais com base no histórico do país com a escravidão. Dizem que os brasileiros brancos de hoje não inventaram, nem são herdeiros de quem a inventou, dela e se beneficiou. Dimas Covas é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Covas lista momentos da história da escravidão pelo mundo e conclui que não se trata de uma invenção brasileira. Atribuir ao povo brasileiro atual a responsabilidade por um fenômeno universal e que existe entre estados africanos desde os tempos pré-romanos seria, segundo Covas, exagero político e ideológico sem base histórica. Segundo o texto, a adoção das cotas raciais com base nesses critérios produziriam situações irrazoáveis, como, por exemplo, dizer ao brasileiro pobre e branco que postule uma vaga na universidade que, pelo prosaico motivo de ele descender possivelmente de um branco que conviveu com a escravidão negra do Brasil a partir do século XVII, sem a era se opor, ele tem menos direito ou chance de ingressar na universidade que seu colega de escola tão pobre quanto ele, mas negro, e pelo simples fato de que esse seu colega possivelmente descenda de um daqueles escravos. Segundo Covas, o objetivo da implantação desse sistema de cotas raciais não seria a reparação, mas promover uma desacreditada ideologia de raça entre brasileiros. Ao concluir, ele diz que a escravidão foi e ainda é um ignominioso processo praticado contra seres humanos brancos, negros, amarelos e de todas as cores. Merece ser repudiado veementemente, mas os brasileiros brancos de hoje não a inventaram e nem são herdeiros diretos de quem a inventou ou dela se beneficiou. Quem inventou a escravidão foi a humanidade e, nesse sentido, somos todos, sem exceção, brancos e negros, todos culpados. Em outro texto, As Cotas Raciais e a USP, também crítico às cotas raciais, ele diz que não havia classificação racial nos documentos oficiais de identificação, mas que isso estava mudando por ação de ativistas. Diferente dos Estados Unidos, onde imperava a classificação racial baseada no critério Only Blonde Drop, uma gota de sangue, ou seja, indivíduos que tivessem um ancestral africano seriam considerados negros, no Brasil nunca houve nada parecido. Até muito recentemente não havia classificação racial nos documentos oficiais de identificação ou de inscrição em concurso. Esta prática está sendo ressuscitada não por pressão da população, mas por pressão de ativistas e ONGs interessadas em obter vantagens. Nesse sentido, o movimento é absolutamente artificial, afirma. Ele afirma no Brasil que não existe identidade de raça no Brasil e que a afirmação do conceito de raça, mesmo no conceito da autodeclaração, abriria as portas para a segregação social. A segregação racial é nociva em todas as suas nuances. Há inversões, seja a negativa que mandou as pessoas para campo de concentração, seja a versão positiva que pretende mandar as pessoas escolhidas pela raça para os brancos universitários, pretendem a raça
humana, com toda a sua diversidade fenotípica, que precisa ser entendida e respeitada e não usada para separar e segregar, afirma a publicação. Como disse a reportagem via assessoria, que considera a escravidão a mais degradante forma de trabalho. Acrescentou que a raça humana é responsável pela escravidão, que o Butantan tem política de inclusão e que o contexto do que escreveu não tem relação com o racismo. Ele também afirma que em nenhum momento diz que negro é culpado da escravidão, que não concorda com essa leitura que é totalmente contra o racismo.